Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta no canal e fazendo essa intro para um vídeo muito especial para mim e eu sei que vocês irão amar muito de coração. Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa muito like no vídeo e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma notificação. Já corre lá e me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Então agora vamos lá pro vídeo. Então, meus amores, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo contando um pouco pra vocês uma parte do meu testemunho, né? E eu espero que com o meu testemunho vocês possam sentir Deus falando através de mim na vida de vocês, amém? Então, pra quem não sabem, minha mãe, eu e meu irmão mais novo, que se chama Isaac, temos uma síndrome de Crouzon, uma doença. Minha mãe, ela já nasceu com esse problema. É uma deformação craniana, se eu não me engano. Ele deforma, deixa a cabeça da gente ponto da minha era, mas fiz cirurgia, isso ao longo vocês vão entendendo. Deixa o olho da gente pra fora e, sim, tinha na verdade, né? Agora eu não tenho mais. É isso. A minha mãe tem ainda, mas ela vai fazer cirurgia. Então, a gente tem essa síndrome de Crouzon. E desde quando a minha mãe nasceu, a minha avó, né, ela queria saber o que a minha mãe tinha, mas eles não tinham recursos para ir no médico para tentar descobrir qual era o problema. A minha mãe foi crescendo, sentindo dores, os olhos avermelhados e não sabia o que era. Então, aí passamos um tempo, a minha mãe se casou com meu pai, né, maravilhoso. Minha mãe casou com meu pai e sempre teve essa vontade de saber o que era, de descobrir o problema, né. E até então ela foi no médico, consultou lá e tudo, e teve eu e meus irmãos. Aí ela teve eu, meu irmão, eu e meus dois irmãos, acho que são. Eu e meus dois irmãos, Elias, Isaac e Sara Euzinha. Somos três. O meu primeiro irmão, mais velho, ele não nasceu com esse problema. Já eu, que sou do meio, nasci com esse problema e meu irmão mais novo também. Foi genético. E desde quando eu nasci, a minha mãe sempre já tinha essa vontade, né, de descobrir o que era. E com o tempo eu fui crescendo e com o olho, né, pra fora e tal. E a minha mãe com essa vontade de descobrir o que era e tudo, e chegou um tempo que ela começou a me observar. Assim, desde quando eu entrei pra escola, que eu cresci, tive uma certa idade, acho que a partir de uns 4, 3 anos por aí, eu não sei muito bem. A minha mãe começou a me observar e via que eu andava batendo nas coisas. Na escola também os professores começaram a observar e viam que eu estava batendo nas coisas, não estava enxergando muito o que estava escrito na lousa. Então chamaram minha mãe para conversar e para saber o que era que eu tinha, né? A minha mãe também não sabia, foi então que a minha mãe começou a ir atrás de um médico para saber o que era isso. O médico falou que era um problema e tudo, mas até então não sabia de fato o que era, né? Aí encaminhou a gente pra Palmas, né? A capital do Tocantins, onde eu moro. Na verdade, eu moro em Paraíso. Aí encaminhou a gente pra Palmas. Foi então que a gente conheceu a doutora Núbia, oftalmologista. A gente fez exames e descobriu o que era. Mas antes da gente ir consultar com a doutora, o médico falou que eu tinha perdido a visão do meu olho direito. Tinha perdido a visão em que eu tinha mais ou menos assim uns 20, 25% apenas de visão. E do olho esquerdo eu não tinha nem 100%. Então a minha mãe correu atrás pra tentar descobrir mais coisas. E quando a gente foi na doutora em Palmas, ela olhou pra gente e já falou logo o que era, né? Que era uma síndrome de Crouzon, explicou tudo pra minha mãe. E
a gente começou a fazer tratamento ali, acompanhamentos e tudo, mas chegou um certo tempo que já não tinha como fazer mais nada ali, porque não tinha mais recursos. Então foi então que a doutora encaminhou a gente para Goiânia, a gente começou a fazer tratamento em Goiânia. Se eu não me engano, foi em 2012 ou 2013. Se eu não me engano, acho que foi em 2013. Acho que foi. Aí a gente começou a fazer tratamento lá e tudo, acompanhamentos, exames, essas coisas. Aí então chegou um certo tempo, aos meus 7 anos, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu e meu irmão mais novo. Eu tinha 7 anos e o meu irmão mais novo tinha 3. A gente fez uma cirurgia e ele fez primeiro, eu fiz segundo. Eu fiz essa cirurgia aos meus 7 anos, abrir a cabeça ao meio, literalmente em 2 partes. Da ponta de uma orelha à outra ponta ao meio. Quando o médico terminou de fazer minha cirurgia, que eu fui pra UTI, ele virou pra minha mãe e falou assim: mãe, eu só não fechei a cabeça da Sara porque eu já tinha abrido, né? Porque foi complicado minha cirurgia, porque já tava mais avançado, né? E eu não tenho 100% das visões, né? Tanto de um quanto do outro olho. Eu tenho, como eu falei, 25% do direito e 90 a 99% do esquerdo. Fiz essa cirurgia e Deus foi encaminhando tudo para que tudo acontecesse no tempo certo. E, tipo, quando eu era criança, eu sofria muito bullying na escola. Porque as crianças não entendiam o porquê que eu era daquele jeito e me chamava de Zé Droguinha, de lá vem a que fuma, maluca e tudo. Porque meu olho era pra fora, grande e muito vermelho. Ele ficava muito vermelho e doía, né, bastante. Aí as pessoas não entendiam. E quando, tipo, eu saía pra algum lugar, as crianças começavam a ficar rindo, saíam de perto e não brincavam, sabe, junto comigo e com meu irmão. Isso foi me entristecendo muito, aí chegou até um certo tempo que eu comecei a me esquivar. Comecei a ficar no meu canto, porque desde criança eu sou muito extrovertida, sou muito alegre, sou muito brincalhona, gosto de conversar bastante. Quem me conhece e convive comigo sabe que eu gosto de conversar, gosto de cantar. Mas nesse certo tempo eu não queria conversar e comecei a ficar no meu canto. A minha mãe começou a me observar e percebeu isso. E chegou em mim e me chamou para conversar. E perguntou: Sara, por que você tá tão quieta? Por que você tá se esquivando e tudo mais? Aí eu peguei e falei pra ela, contei tudo o que tava acontecendo. Aí ela pegou e me ajudou e falou que não era pra mim ficar mais triste, não era pra me ligar pro que as pessoas falavam. E que eu era a menina dos olhos de Deus, e que Deus me amava do meu jeito de ser, do meu jeitinho que eu era. E falou que quando alguma criança ou alguém viesse em mim e me chamasse de algum apelido ruim e me xingasse, alguma coisa do tipo, que era pra mim falar que Jesus amava ela, amava ele e que eu amava também e que não era pra mim mais ficar triste. Depois que ela conversou comigo, aí eu voltei a ser quem eu era, né? Extrovertida e tudo. Mas mesmo assim, doía um pouco, machucava, porque era criança, então, né? As crianças não entendiam. Aí quando eu fui pra Goiânia, aos meus 7 anos, fiz a cirurgia, tudo, me recuperei. Chegou um certo tempo que em Goiânia já não tinha mais tratamento, nem pra mim e nem pra minha mãe e nem pro meu irmão. E tiveram que encaminhar a gente pra outro lugar, né? O plano dos médicos era nos encaminhar nós 3 para os Estados Unidos, né? Mas isso era uma das últimas opções, porque eles estavam tentando encaminhar a gente para Ribeirão Preto, São Paulo. Graças a Deus eles conseguiram e é onde eu estou fazendo tratamento até hoje, em Ribeirão Preto. Eu estou fazendo com a minha mãe. Aí a gente viemos pra cá, pra Ribeirão, e começamos a fazer tratamento. Se eu não me engano, foi em 2016.
por aí. Vou colocar a data certinha, o ano certinho, que se eu não me engano é em 2016, eu acho. Aí a gente veio, começamos a fazer tratamento aqui em Ribeirão Preto e tudo mais, na USP, e que eu agradeço muito a Deus, muito mesmo, por ter colocado médicos maravilhosos no nosso caminho e que nos ajudou muito. E a gente veio pra cá e eu tive que fazer outra cirurgia. Eu não sei muito bem, não sei se é... Eu vou deixar o nome da cirurgia que eu fiz aqui pra vocês, porque ela é um pouco complicada de falar, gente. Eu fiz essa cirurgia aos meus 11 anos. Repeti a mesma cirurgia que eu fiz em Goiânia, só que de uma maneira diferente. De uma forma diferente, né? Lá em Goiânia eu só fiz a cirurgia abrir no meio e tudo. Mas aqui em Ribeirão eu fiz a mesma, mas só que de uma forma diferente e tive que usar um aparelho durante 3 meses, que parecia um capacete, gente. Eu vou colocar a foto aqui do lado pra vocês, das 2 cirurgias. Tive que usar um aparelho, era 5 parafusos de um lado esquerdo e 5 do outro. Depois que eu fiz essa cirurgia, eu tirei o aparelho, depois dos 3 meses, certinho. Fiquei fazendo acompanhamento, depois de um certo tempo eu fui fazer a do olho pra corrigir, né? Porque era um para um lado, um pro Belém e outro lá pro Tocantins. Aí era estrabismo, aí eu fiz a cirurgia, corrigiu e tudo foi se encaminhando. Eu vou dividir o vídeo em 2 partes, senão eu vou ficar aqui 1 hora falando, gente. Nesse meio tempo, nesse meio período, sim, eu tive meus momentos de medo, meus momentos de tristeza. Cheguei a ficar com bastante medo de fazer as cirurgias. A primeira cirurgia, então, principalmente, porque eu fiz, meu irmão fez a cirurgia num dia e já no outro dia era eu. Então, quando eu vi meu irmão saindo da sala de cirurgia, todo inchado, com o olho muito inchado, a cabeça inchada, eu fiquei com medo e não queria fazer a cirurgia. Minha mãe chegou a conversar comigo e explicou tudo, que eu não precisava ter medo, porque não eram os médicos que iriam fazer minha cirurgia, mas quem iria fazer minha cirurgia era Deus e que ia dar tudo certo. E aquilo foi me acalmando. E, gente, o mais engraçado é que quando eu tava ali internado com meu irmão pra fazer a cirurgia, né, esperando o dia da cirurgia, a gente fez amizade com o pessoal lá. E tinha 2 crianças que iam operar do coração. E numa dessas crianças que foi fazer essa cirurgia, tava lá no centro cirúrgico e estava demorando muito a acabar a cirurgia. E a mãe não tinha nenhuma notícia, nem nada. E tava muito preocupada, muito aflita, né? Sem saber notícias da filha. E eu, gente, com 7 anos. Já tinha feito amizade com a mãe dela e tudo. Era uma bebê aí que tava fazendo a cirurgia. Aí eu fui na mãe dela, na mãe dessa criança, e falei: tia, não precisa ter medo, não precisa ficar preocupada. A neném, eu falei o nome da neném, mas agora eu não me lembro muito bem. A neném tá bem, ela não vai morrer, ela não vai ter nada, não vai acontecer nada com ela, porque não é os médicos X que estão operando ela, mas sim é Deus. Deus tá lá dentro, tá cuidando dela, vai dar tudo certo, tia. Não precisa se preocupar, tenha calma. Eu dei uma palavra de ânimo para aquela mãe. E quando eu terminei de falar, passou uns 5, 10 minutos, a neném saiu do centro cirúrgico e o médico falou: olha, sua filha deu tudo certo com a cirurgia dela, ela tava bem. E, gente, eu tinha apenas 7 anos e falei isso para uma mãe que tava aflita. Pra gente aprender, isso é uma lição que nós devemos, que Deus usa quem Ele quer, não importa o tamanho, não importa a idade, não importa o jeito que a pessoa é. Deus usa da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Deus me usou de uma forma tão tremenda ali naquele hospital, que vocês não têm noção. Foi uma forma extraordinária. Gente, eu era uma criança. A minha mãe, eu não lembro muito bem de certas coisas em detalhes, mas algumas coisas assim eu lembro.
E, tipo, eu fico impressionada comigo mesma. Gente, Deus me usou de uma forma tão tremenda ali naquele lugar que, gente, eu consegui acalmar o coração de uma mãe que tava tão preocupada com a filha, sendo que as enfermeiras não conseguiram acalmar, o psicólogo não conseguiu e eu consegui acalmar. Na verdade, não fui eu, mas sim foi Deus que me usou pra falar. Em alguns momentos que eu, não sei, é muito difícil. Mas Deus nunca me deixou desistir. Por quê? Porque Ele sabia que eu precisava passar por tudo aquilo para no final eu poder olhar para trás e entender que tudo, Deus tem um propósito. Eu passei até então, hoje, se eu não me engano, umas cinco cirurgias eu já passei. Mas isso vai ser em outro vídeo que eu vou falar mais especificadamente, porque esse já tá muito grande. Então, nós não devemos ter medo e vamos deixar com que Deus possa nos guiar os nossos passos. E Deus tem me usado de uma forma tão tremenda que eu olho assim por tudo que eu já passei e fico imaginando, cara, eu sou muito forte, eu sou muito guerreira, mas não por mérito meu, mas sim por mérito de Deus, porque se não fosse por Ele, se não fosse a mão dele na minha vida, talvez eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês. Aguardem o próximo vídeo, que vai ser a continuidade desse, amém? Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, deixa like e mandem esse vídeo e o canal pra geral. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!